Seja bem-vindo ao canal Curso e Cursos. Nós estamos aqui na Extreme Dicas, tá aqui, bem aqui embaixo, tá? Extreme Dicas é um projeto maravilhoso que vai trazer dicas para você no canal do Curso e Curso, tá? Rogério Rocha aqui com você e vai te dar uma dica hoje maravilhosa. Olha só, sem muita conversa, e eu já peço a você o seguinte: não dê seu like agora. Tá? Se você no final do vídeo gostar do vídeo, lhe ajudou em alguma coisa, aí você dá seu like. Se for muito bom, aí você compartilha com os amigos. Você não é compartilhar qualquer coisa, né? Você compartilha com seus colegas, tá? E se você achar que você precisa de dicas desse tipo e de outros programas da Office, como da PowerPoint e o Excel, você se inscreve aqui no canal que tem muitas dicas, você já vai atrás lá no canal, é bacana, muitas dicas boas, tá? E você vai gostar, eu tenho certeza. Nós vamos começar aqui, então você só dá seu like lá no final, tá? Então nós vamos começar aqui, olha só, me enviaram este planejamento e foi a professora Cândida, inclusive uma excelente professora, já foi diretora várias vezes, né? E ela me mandou e disse assim: Rogério, olha, está acontecendo o seguinte, eu não consigo centralizar, eu não consigo fazer poucas coisas aqui nesta tabela. Eu preciso desse planejamento, preciso acrescentar coisas, mas não estou conseguindo nem colocar no meio, tá? Você está vendo aqui esta tabela, vamos analisar, ela está sem estética. Duas coisas podem ter acontecido. Uma pessoa que não sabe ainda mexer muito no Word, fez ela do jeito que achava do jeito que conseguiu, né? Ou ela mandou esse programa numa versão muito nova, que talvez a professora Cândida não tenha essa versão atualizada do Word. Então, a maioria das vezes é esse caso, e aí toda vez que ela abre uma versão anterior, ela desformata. E às vezes é trabalho, cara. É 1-2 horas que a gente perde para formatar, botar nos eixos aqui, numa estética que possa a pessoa ler tranquilo e quando abrir não fique desformatando, né? Então aqui, olha, essa consequência aqui deu esse caso aqui. Tem outra dica que eu vou dar a você para que não aconteça isso, tá? São várias dicas que eu vou dar, mas outro caso que pode acontecer isso é isso aqui, olha. Toda vez que você vai fazer uma tabela, quem é desavisado vai continuar na outra folha a tabela. Às vezes, o planejamento ou o projeto que você está fazendo é curto, dá para passar para outra folha, mas se desformatar, então vai dar um problema, porque, olha só, quando eu clico aqui, ela é uma continuação desta tabela, tá? Vou dar uma dica maravilhosa quando a gente for construir a nossa tabela, que vai evitar essas coisas que é um constrangimento e também atrapalha a gente perde muito tempo para reformatar no nosso esse tipo de tabela, tá bom? Então, nós vamos começar a construir a nossa tabela. Nós vamos abrir aqui, nós vamos bem rapidinho aqui, mas se você achar que foi muito rápido, você volta ao vídeo, tá? Olha só, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, quando eu abrir um novo documento, como eu trabalho com design, eu tenho uma mini gráfica, eu já deixo o documento formatado. Eu vou fazer um vídeo como você deve deixar já o seu documento formatado. Olha bem aqui, olha, tem Roger, bem aqui, tá vendo? Normal Roger. Eu registrei a formatação que eu quero que abra toda vez que eu abrir o Word, tá? Como eu trabalho, preciso de espaço e às vezes imprimo muitas imagens, eu preciso de espaço para trabalhar, tá? Caso, vou aqui bem em layout, caso, veja só que isso aqui é uma margem personalizada. Caso ela abra assim você não vai trabalhar a sua tabela, nem aquele planejamento, tá? Você precisa de duas coisas, olha só. Aqui a orientação da página mudar, vou aqui diminuir meu zoom para você ver que a orientação mudou, tá certo? E também eu vou precisar
personalizar a margem. Eu vou ter que deixar as margens mínimas possíveis para a tabela caber ali. Então você vai fazer duas coisas. Ou você vem por aqui e olha, clica aqui em personalizar. Quando você fizer isso, abre essa tela. Ou você vem aqui, ó, nessa réguazinha aqui, clica duas vezes e ele abre a janela. Mais fácil, né? Então, se tá mais fácil, então você vai vir aqui, olha só, nessas margens você vai dar 0,5, tá? Aqui, nesta outra aqui, 0,5. E assim você vai dando a todas as margens 0,5. E aqui, nesta outra aqui, olha, na direita, 0,5. Bom, sendo assim, olha o que vai acontecer. Nós temos as margens mínimas que você pode usar. Rogério, o que significa margem mínima? Por que eu não posso tirar todas as margens, zerar todas as margens? Olha, porque se você precisar imprimir esta tabela, ela vai imprimir com essa mínima margem, que é 0,5, e vai cortar a sua tabela, se for o caso, né? Outra coisa, quando você coloca uma tabela, você insere uma tabela aqui na sua folha, o que vai acontecer é que ela vai colar aonde? Porque no magnetismo, tem um magnetismo que puxa, que faz colar nas margens a tabela, tá? Esse é o grande problema de, às vezes, desconfigurar, tá? Ela cola lá e quando você vai fazer os trabalhos, não dá para fazer, aí você quer tirar dali, mas não consegue. Então, o que você vai fazer? É simples, tá? Você vai já colocar as margens, tá? No devido lugar, e quando você configura assim, você pode facilitar, tá certo? Outra coisa muito importante, olha o que eu fiz aqui, olha. Eu andei algumas linhas. Eu ando até dar espaço. Eu posso até entrar na outra folha, facilita mais ainda. Mas por que eu faço isso? Olha, quando você constrói uma tabela que o documento só tem uma linha, quando você constrói a tabela, que você vai querer a outra folha aqui, ó, aí você não tem como clicar porque ela não tem linha nenhuma. A única linha é a primeira linha, e aí vai dar um problema, porque quando você for baixando aqui para dar linha, a tabela também vai baixando. Aí tudo bem, mas quando você chega na outra folha, a tabela entra na outra folha, você vai puxar para a primeira folha, dá um problema danado. Ela vai ficar colando nas margens e até você acertar o meio dela vai ser um problema, tá? Então, para evitar, a gente já dá a margem aqui, ó, já dá umas linhas aqui, e nessas linhas você vai fazer a tabela. Pronto, já tem umas linhas, já tem uma formatação bacana. Agora nós vamos começar a construir a nossa tabela. Então vamos lá, né? Eu estou bem aqui, tá? E eu vou começar a construir. Olha, inserir aqui, ó. Venho aqui em inserir. Tem outra coisinha que eu preciso voltar aqui, tá? Outra coisa que é muito importante, tá certo? Como eu já inseri as linhas para não dar aquele problema de ficar trazendo a tabela de volta, se eu quiser uma segunda folha, eu vou aqui selecionar as linhas, tá vendo? E vou vir bem aqui. Você pode fazer isso antes. Olha só, tem duas coisas que é ruim numa tabela, tá? Isso aqui, ó. Eu tenho que remover esse espaço depois do parágrafo, tá? Que fique só as linhas, tá? Removo e vou dar a menor linha possível, espaço entre as linhas possível, que é a 1, tá? Isso aqui ajuda muito no processo de construção de uma tabela, tá certo? Vou vir aqui, olha, e observe o que aconteceu. Veja só, todas agora têm uma linha só, tá certo? Então, nós vamos agora começar a construção da nossa tabela. Aqui em inserir, nós temos aqui, ó, a seção tabela. Eu clico aqui e lá naquela tabela eu tenho 4 colunas e 3 linhas, tá? Vou inserir aqui. Olha o que aconteceu. Rogério, e o que está acontecendo? Que foi isso aqui, tá? Isso aqui é porque ela não está configurada para abrir de uma forma que eu já obtenha. Vamos ver o que aconteceu, tá?
Vamos dar aqui um Ctrl Z, voltar aqui, vamos inserir de novo, abrir tabela e vamos bem aqui, ó, inserir tabela, porque fica melhor, porque vai abrir uma janela bacana. Olha só, quando eu clico aqui, eu já tenho aqui, olha, já no formato, já pré-formatado, eu já tenho aqui 5 colunas e 2 linhas. Também está pré-formatado isso aqui, ó. Olha, está clicado aqui e ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Significa quando você vier aqui e você fizer direto, ele vai ajustar automaticamente ao conteúdo. Se eu configurar antes isso, ele sempre vai abrir aonde eu quiser que ele abra, da forma que eu quiser que ele abra. Mas nesse caso estava já neste ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Bom, o que nós vamos fazer é ou clicar nesse ou nesse aqui, ó, largura de coluna fixa. Ele já abre lá naquela coluna fixa. Ou ajustar-se automaticamente a janela, tá? Bom, nos dois casos pode dar certo, tá? Nesse aqui abriu daquele jeito. Eu prefiro aqui, ó, ajustar-se a janela. Então, se eu clicar aqui, aí eu quero colocar aqui 4 colunas, tá? Observe aqui agora, número de linhas são 3, então tenho que ajustar aqui e deu certo aqui agora. E lembrar dimensões de novas tabelas. Eu posso clicar bem aqui, ó, e ela vai sempre abrir desta forma, tá? Então, cliquei aqui, dei um OK, olha só como aconteceu. Aconteceu que nós estamos colado bem aqui, ó. Não é bom isso, tá? Eu vou puxar um pouco mais para baixo aqui, tá bom agora, para dar uma margenzinha, até para não ficar muito sufocante, tá? Uma das coisas que eu quero ver aqui eu vou colocar o título, né? Vou baixar logo aqui, ó, para colocar meu título. Bom, a dica é o seguinte, nunca comece pela última linha. Nunca comece, porque veja só o que vai acontecer. Toda vez, se eu estou aqui e eu começo por essa linha, toda vez que eu mexer essa linha, veja que ele vai empurrando a última linha para baixo, olha. Então, é melhor que eu vou dar um Ctrl Z aqui, é melhor que eu comece com as linhas de cima, tá? De cima para baixo, porque aí eu vou ter espaço para trabalhar, tá certo? Bom, a segunda é essa aqui, eu vou puxar um pouquinho só, eu quero um pouquinho de espaço aqui para trabalhar, e aqui também eu vou dar a minha margem para escrever o que eu quero. Eu posso só puxar um pouquinho para lembrar que aqui vem meu conteúdo, lá daquele planejamento vem o meu conteúdo, tá? Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer o título, depois colocar os nomes das descrições e lá embaixo o conteúdo, tá? Então nós vamos vir aqui para outra tabela, né, que ela me enviou, nós vamos copiar logo este título bem aqui, tá? Vamos copiar, Ctrl C, tá? Copiei, nós vamos vir aqui, ó, de novo na nossa tabela e nós vamos copiar aqui. Rogério, mas tem aqui esses quadrados aqui. Bom, isso aqui é chamado célula, tá? Nós temos 4 colunas e tem 4 células aqui nessa primeira linha. E nós precisamos mesclar elas para tornar uma única célula. O que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Nós vamos vir aqui em Layout, tá? Bem aqui em Layout, nós temos essa aqui, ó, mesclar, tá? Então, mesclar células. Clicamos aqui e olha aqui o milagre, tá feito, tá? Bom, para a gente não continuar e colar, nós vamos logo dar uma margem bem aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho para cá, tá? Para dar um espaçozinho aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa bem aqui, olha. Tá? Dê um espaçozinho para quando eu precisar, eu ter esse espaço. Por exemplo, se eu for clicar bem aqui, observe que ele colou lá na minha linha. Olha só, olha, cliquei. Você lembra que aquela outra tabela, a gente clica lá, não tem espaço, aí eu tento achar a linha lá do documento, não consigo achar. Isso aqui é para facilitar e não dar um playboat que você não consiga mais mexer a tabela, tá?
se chama espaço de trabalho. Bom, temos aqui a linha, olha só, e aqui esta primeira linha. Já dá a gente já pode respirar. A tabela não fica muito cheia e aí sufocada, né? Pois bem, nós já temos aqui, agora vamos copiar isso daqui, tá? Depois a gente formata o restante, tá? Vamos lá. Então, nós vamos copiar isso aqui, ó. Pá, copiei, tá? Copiei, venho aqui e no outro documento e veja só, se eu colocar aqui e eu copiar, vai acontecer que vai começar daqui para cá e aqui nós não temos espaço. Olha o que vai acontecer se eu copiar aqui. Olha só, ele puxou aqui, ó, uma outra coluna, tá? Ele continuou, porque ele copiou a última palavra lá, aqui. Então, Ctrl Z nele, nós copiamos aqui, ó, e aqui o material tinha vindo para lá, nós ficamos tudo na sequência, bem aqui direitinho. Tem uma coisa que interessante, é isso aqui, ó. Vamos aumentar aqui um pouco. Olha só o que está acontecendo. Nós temos aqui, ó, esse nome data, tema, estratégia e materiais. Nós temos, está tudo colado aqui em cima desta linha. Você viu o que aconteceu com aquela tabela lá. Quando abriu, tudo desformatou. Então, os nomes colaram na linha. Fica meio feio essa estética aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, aqui também, ó, tá colado aqui em cima dessa linha. Tá vendo? Eu quero dar um espaço, mas eu preciso que fique no centro, tá? Então, nós vamos aqui, ó, selecionar. Nós vamos começar por aqui. Nós vamos selecionar essas linhas aqui, essas duas linhas, e nós vamos vir aqui, ó, em layout, bem aqui, ó, em alinhamento, você tem aqui, olha, esses alinhamentos aqui, ó. Esse aqui é alinhar a parte superior esquerda, tá? Superior esquerda, e as outras aqui você já vai vendo aqui, ó. Tá vendo? Eu quero esse daqui, ó, centralizar, tá? Eu clico aqui e olha só, já foi para o centro. Rogério, mas esse aqui ainda está colado aqui. É verdade, porque quando eu copiei, ele já veio dando esse espaço bem aqui, ó. Tá? Eu tenho esse espaço aqui. Bom, eu posso fazer o seguinte, tá? Veja que eu vou dar um delete aqui, porque eu acredito que tenha uma linha aqui. Então, eu boto o meu cursor bem aqui, ó. Tá certo? Aqui você não está vendo, porque aqui está, eu botei essa tarja aqui, e aí você não consegue ver o cursor. Mas ele está bem aqui, eu boto um delete, e veja só que colou agora tudo aqui. Eu quero esse espaço, o problema é que essa célula bem aqui, a primeira célula aqui, ó, essa grandona aqui, ela está muito estreita, está ajustando ao conteúdo, tá? O que tem dentro, a esse título aí. Então, vou puxar aqui, ó, um pouquinho, veja só, e aí ele vai dando esse espaço, olha. Veja que agora está centralizado. O que eu fiz foi criar uma estética, tá certo? Então, deu certo aqui, já está bem alinhado aqui, e agora vamos ao nosso conteúdo, tá certo? Observe que eu preciso eu tenho um conteúdo grande, e eu vou puxar esta linha para cá, tá? Vou puxar esta linha para cá, para não deixar passar muito. Observe que eu tenho esse espaço aqui, não deixar passar muito. Vamos ver se o conteúdo vai caber aqui. Agora nós vamos copiar o nosso conteúdo. Mas antes vamos ajustar aqui. Nós vamos ajustar aqui essa janela bem aqui, ó. Por quê? Porque ela é de data, ela não precisa desse espaço todo. Bem aqui já dá para colocar a data, tá certo? Nós vamos olhar aqui a tabela para ver se está bem no gosto mesmo, tá bom? Aqui, ó, tem os temas. Essa parte aqui de estratégia é maior, onde vai ficar o maior conteúdo, então nós vamos ajustar lá, configurar dessa forma também, tá? Nós vamos puxar aqui, olha, materiais, e aqui os materiais, não precisa de muito conteúdo, acredito que dê para fazer desta forma. Vamos diminuir aqui o tema. Pronto, acredito que agora vai caber o nosso conteúdo bem direitinho. Vamos lá, vamos copiar este aqui, ó.
este pessoal todinho aqui, vamos copiar, Ctrl C, e nós vamos voltar lá na nosso planejamento e vamos colar bem aqui. Bom, já temos aqui, vamos ver, deu certo aqui, ó, tá bom? Olha só, deu certo o nosso... Bom, deu certo aqui, tá? Mas nós precisamos ainda configurar. Veja que tá colado bem aqui, tá? Tá meio esquisito aqui. E nós vamos também fazer o seguinte, nós vamos centralizar isso aqui, botar isso aqui mais no meio, tá? Observe que tá aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é clicar aqui, aqui também tá meio esquisito, então nós selecionamos e clicamos aqui, ele vai ficar aqui, a data, tá? Nós podemos fazer o seguinte, tá? Nós podemos puxar um pouco mais essa data aqui, ó, tá? Para que ele fique dessa forma, tá? Observe que aqui não ultrapassou, tá bom? Isso já é muito bom, tá? Nós podemos puxar até a tabela um pouquinho mais para baixo, mas aqui eu quero no centro aqui. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha só, está colado aqui em cima, tá vendo? Ele está alinhado, centralizado acima. Eu quero no meio, tá? Então, vou selecionar esses dois aqui e vou colocar aqui, olha, já veio para o meio da tabela, tá? Aqui tem um espaçozinho, uma linha aqui, parece, eu vou deletar, tá certo? Vamos deletar, pronto. Agora é só eu puxar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, eu deletei essa linha, mas olha o que aconteceu. Ainda está colado, tá meio esquisito isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaço aqui, tá certo? Claro que ele criou aqui. Então, eu tiro aqui, eu venho aqui, ó, tem duas formas. Ou eu clico aqui e ele desaparece, ou eu só dou um backspace, tá? Backspace aqui, ó, e ele já eliminou. Veja que deu uma estética melhor aqui, ó, ao documento. Aqui eu também posso dar o espaço aqui, ó, e dou aqui, ó, pá, e fechou a nossa tabela. Observe aqui que agora a tabela, aonde ela foi aberta, ela vai desconfigurar um pouco se ela for uma versão anterior, mas vai continuar desse jeito aqui, tá? Esta tabela. Rogério, mas tem uma continuação lá, tá certo? É verdade, tem uma continuação. E eu preciso continuar esta tabela bem aqui. Vou dar os espaços necessários, tá certo? Como eu lhe falei, tá? Observe que ele já cria outra página aqui. Eu só faço delete, deleto para ele deletar essa outra aqui, ó. Pronto. Eu deletei aqui a outra folha, só tenho essa aqui. E nós vamos fazer o seguinte, tá? Ele parou bem aqui, ó. Nós vamos aqui na nossa tabela e olha só, ainda tem esta continuação bem aqui, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos criar uma outra tabela para não dar problema não vamos continuar ela. A dica é essa, tá? Nós vamos copiar e colar outra tabela ali na segunda folha. Vamos voltar lá e aqui nós vamos copiar esta tabela. Clicamos aqui, ó, nesta cruzinha aqui, ó, clicamos e ela seleciona toda a tabela. Nós damos um Ctrl C, olha só, vamos vir aqui, ó, e vamos dar logo o espaço aqui e colamos aqui. Tá aqui a nossa tabela, a mesma tabela que está aqui. Nós vamos fazer só a continuação. Então, não preciso deste título aqui, tá? Então, nós vamos apagar ele, mas eu também não quero esta linha aqui. Então, ao invés de apagar o título, eu posso vir aqui, ó, em Layout e excluir, olha só, célula, coluna, linha. Então, eu clico aqui e olha só, já veio para data e estratégia. Bom, tem duas formas de eu continuar. Eu também eliminar esta linha e vai ficar só esta daqui, ou eu deixo aqui, para quando a pessoa vier para essa página, saber que aqui continua a estratégia, aqui continua o tema, aqui continua a data. Tem essas duas formas.
Lá, ela como continuou, não tem escrito lá. Toda vez que que é isso aqui? Aí eu tenho que voltar para a primeira linha, estratégia. Aí, o que é isso aqui? O que tem aqui? Aí eu tenho que voltar para cá, é linha. Então aqui, eu já deixo aqui que ela tiver, aqui ela sabe que é uma continuação, tá certo? Bom, pode ser assim, pode ser do jeito que você achar melhor, mas dentro dessas dicas que vai ajudar muito você, tá? Aqui eu vou selecionar e apagar este conteúdo aqui, ó, porque não é este conteúdo, é uma continuação daquele conteúdo, tá? Observe que quando eu colei já veio aqui, ó, os materiais, tá? Eu posso centralizar também estes materiais, tá bom? Posso centralizar aqui, ó, e já veio aqui para o centro. Aqui também eu centralizo aqui, tá? Olha, já veio para o centro, porque o material são esses que ele vai usar. E aqui eu vou copiar o meu conteúdo aqui, ó, da continuação. Tá aqui ele. Vamos copiar aqui, ó, o conteúdo. Copiei. Opa, eu copiei, foi tudo aqui, tá? Eu só quero este aqui, ó. Pronto. Ctrl C e vou lá no meu documento e já colo aqui. Pronto. Está aqui a minha continuação. Bom, eu tirei o espaço daqui de baixo. Eu posso ajustar este espaço aqui, olha. E assim é para não haver problema de espaço, tá? Bom, uma vez feito isso, eu tiro agora os espaços excedentes e posso vir aqui e colar a minha tabela bem aqui. Aqui está precisando de espaço, então, ó, o que eu faço daquela forma lá e tiro, e veja só, agora está bem encaixado e também está na estética que é necessário, tá? Olha só, deu espaço para tudo e vamos ver aqui, olha. Data Show Notebook, vamos ver se está do mesmo jeito aqui, tá? Faltou aqui material, tá? Aqui tem esses materiais, aqui é outro material que ela colocou, tá bom? Então, nós vamos copiar esse aqui, ó. E nós vamos vir aqui na nossa página e vamos copiar aqui o que é necessário. Nós vamos botar aqui no mesmo alinhamento, tá? E está aqui. E temos aqui já o nosso trabalho feito, ok? Observe que ficou uma página aqui, ó. Então eu posso vir aqui e deletar. Veja que na outra tabela eu não consegui achar minha linha lá, tá certo? Então deletei, agora eu tenho só 2 páginas e agora eu posso imprimir. Tranquilamente distribuir para o pessoal que vai fazer esta aula aqui. Bom, chegamos ao fim da nossa dica. Nós construímos uma tabela, tá? Dei muitas dicas aqui para você. Acredito que vai ajudar você a fazer grandes trabalhos e sem estar desformatado, tá? A questão é ter muita atenção e praticar, tá? Pratique. Pratique, porque você praticando, você não esquece. Olha, você grava aqui, tá? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima dica no Extreme Dicas. Sim, eu quero lembrar, faltou uma coisa. Agora, se você achou que vale a pena, você compartilha, você dá o seu like e você pode até se inscrever no canal. Fique à vontade, mas só se você gostou, tá? Deus te abençoe e até a próxima dica, se Deus quiser.